Vamos embora, pessoal. Palpites de domingão no momento, nesse sábado aqui. Está meio turbulento no momento, né? Fazer contabilidade depois de finalizar tudo, porque ainda tem jogos para poder acontecer. Estamos precisando de um gol aqui no jogo do Aston Villa, mas a gente ganhou em vários aqui. Bundesliga foi um desastre, com os favoritos todos perdendo, mas ainda não fechou o dia, então a gente ainda tem possibilidades. Estão rolando dicas ao vivo lá no meu grupo do Telegram, então no momento que você está vendo esse vídeo, tem boas dicas lá. É só você procurar no primeiro comentário fixado para hoje. Vários confrontos também, Chelsea aqui na Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e também Bundesliga e Paulistão com Corinthians, e todas as minhas dicas aí vão rolar depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Ticknaro hoje aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Leicester diante da equipe do City. O Chelsea, né, podendo chegar aqui ao top 4, vaga na próxima Liga dos Campeões, é um dos principais objetivos do time nessa temporada, e o time tem boas chances de conseguir, porque o adversário hoje é dos mais acessíveis. O Leicester vive uma campanha horrível, tem só 17 pontos, é um dos piores ataques da competição com 25 gols e 61 gols sofridos. O time não marcou aqui nos últimos 3 jogos e nos últimos 5 passou 4 em branco da Premier League. É um time que realmente está muito mal, né? E ainda conseguiu vencer o Tottenham nesse caminho. O Vardy não está rendendo, o Buonanotte também. E o Chelsea pelo menos encerrou uma sequência também que estava de resultados aqui ruins. Tinha perdido para o City no Clássico, perdeu para a Copa da Liga Inglesa para o Brighton, depois tomou mais do tamancado do Brighton e também perdeu para o Aston Villa. Então o Chelsea estava numa campanha muito boa, despontou, né? Voltou um pouco, e é normal de um time jovem dar essas osciladas, tá? O time vai para cima hoje para poder tentar conquistar o caminho das vitórias, coisa que ele conseguiu em 7 dos últimos 10. Mas em apenas 2 jogos da Premier League ele não sofreu gols, que foi pro Aston Villa e também do fraco Southampton, que tem um nível parecido aqui com o time do Leicester, tá? Chelsea é um time que eu tenho um pouco de resistência de pegar esses handicaps esticados, ali tá em quase -2, -1,5, -1,75. É muito alto na minha visão para um time que tem problemas defensivos e que muitas vezes o ataque, quando sai atrás ou quando tem dificuldade, fica com um pouco de problema. Então, assim, o máximo que eu faço aqui é buscar uma vitória do Chelsea ao vivo. Se fizer gol antes, parabéns, mas se não, bola pra frente. Não confio nada no Leicester, acho um dos piores times do campeonato. Não acho que nem pra gols também é um mercado bom, porque os gols todos do Leicester são dos adversários, né? Então o que eu mais gosto aqui é a vitória do Chelsea ao vivo. Se não der pra poder pegar, paciência. Segundo jogo do dia, pessoal, o jogo do Tottenham contra o Bournemouth. Tottenham que vem numa sequência aqui também bastante ruim. Premier League praticamente já foi embora, 13ª colocação, nem sobe nem desce. Não tem muito o que fazer. E na Liga Europa, perdeu no meio de semana pro AZ. Em mais um jogo, foi o segundo onde o ataque não conseguiu render. O ataque é um dos lugares que o Tottenham mais tem desfalques, né? E isso acaba pesando, tá? O Son não tá conseguindo resolver, o Kulusevski segue como fora, e também o Richarlison, além do Solanke, que é dúvida para o confronto, não deve jogar também, tá? Então o Tottenham tendo problemas no lado defensivo, desgastado pelo jogo no meio de semana e com problemas. O Bournemouth, por sua vez, chega aqui num momento de inconstância, né? Apesar de ter conseguido aqui jogar e passar diante da equipe do Wolverhampton no meio de semana. O Brighton num confronto muito duro, o Brighton tá jogando muito bem, venceu inclusive o Fulham hoje com um gol no finalzinho, tá? O time treinado pelo Andres e a Ola é muito bem treinado, o treinador sondado por várias equipes, e o time chega hoje aqui para este confronto com praticamente seus principais jogadores disponíveis. A baixa mais relevante é o do Zabarni, que está suspenso, tá? O Senesi, o Now, o Smith, todos esses já são baixas mais antigas. A frente com o Semedo, Kluivert, Brooks e o Evanilson é muito boa, e o Bournemouth é um time muito forte em termos de marcação, de transição ofensiva, coisas que agridem demais o Tottenham. Olha o desempenho do Bournemouth tirando essa derrota pro Brighton, que está sendo incrível. E o Brentford, que é uma das poucas vitórias do Brentford em casa, enquanto o Tottenham oscila bastante. Vindo de jogo no meio de semana, com o ataque produzindo pouco, se a gente pegar um gol do Bournemouth, a gente está muito bem defendido aqui, e eu gosto do dupla chance do Bournemouth nesse segundo jogo, beleza? Indo para o clássico inglês, pessoal, a gente tem o Manchester United recebendo a equipe do Arsenal. O Manchester United que também nessa competição, pessoal, não tem muito o que fazer mais também. Assim como o Tottenham, 33 pontos, é para poder ver quem vai fazer parte da equipe na próxima temporada, quem não vai, para poder largar. O Amorim diz que é um dos piores elencos que ele já treinou em termos de qualidade. Então, assim, podemos ver mudanças no United, mas também conseguimos ver algumas coisas positivas, né? São só 2 derrotas nos últimos 10 jogos, e o time, boa chance de avançar na Liga Europa também diante da Real Sociedade. Chegar e já conquistar um título de Liga Europa já seria bem importante. Então, hoje o United, ele tem as suas chances, tá?
Agora, o time tem uma lista de desfalques muito grande. O qual é dúvida, Mainô tá fora, Diallo, Barry, Lisandro Martinez, Evans, Mason Mount, Dorgu tá suspenso, Maguire é dúvida. Então, assim, dúvidas em vários setores para a equipe do United, que vem para poder tentar bater o Arsenal. O Arsenal encerrou aqui uma sequência de 2 jogos sem fazer gol, foi logo 7 na equipe do PSV. E o time conseguiu render ofensivamente, finalmente, mesmo sem poder contar novamente com o Martinelli, com o Havertz, com o Saka, com o Gabriel Jesus e com o Tomiasso. Vários jogadores de frente dessa equipe que estão desfalcando o Arsenal, que ainda segue no encalço do Liverpool. Teve um pouco de esperança hoje, porque o Liverpool começou atrás, mas o time que está 2 jogos atrás, né, pode diminuir essa distância aqui para 10 pontos. É muito difícil, mas o Arsenal vai seguir lutando, tá? É um time que tem uma marcação muito forte, então acho que esse jogo aqui é um jogo que, na minha visão, não vai ser um jogo para muitos gols. A gente tem o United com problemas no lado ofensivo aqui e tem o Arsenal, que embora tenha feito 7 no PSV, também não é um primor ofensivo pelo que a gente tem visto nos últimos jogos. Então acho que esse jogo é um jogo que mais foge da curva do que qualquer coisa. A distância está tão grande também pro Liverpool que eu tenho um pouco de dúvida em relação ao desempenho do Arsenal nesse jogo pelo desgaste também dos 2 times no meio de semana. Então eu vou recomendar aqui o menos de 2.5 gols, que eu acho que cobre aqui os placares mais prováveis, tirando o 2-1 do Arsenal. A gente tem 0-0, 1-0 pro Arsenal, acho que 1-0 do Arsenal é um dos placares mais prováveis que tem, 2-0 pro Arsenal e eventualmente 1-1, tá? Então a gente tá muito coberto e a gente perde eventualmente num 2-1 do Arsenal ou 2-1 do United aqui na minha visão. Eu vou no menos de 2.5 aqui nesta partida. No terceiro jogo, pessoal, a gente vai pro Getafe, quarto, né? O Getafe contra o Atlético de Madrid, Campeonato Espanhol. O Getafe que vem numa sequência de 2 derrotas aqui e ele tá a 6 pontos dos times da parte de cima aqui da tabela, mas também a 6 pontos da zona de rebaixamento. Na verdade, 4, porque o Alavés já venceu o Villarreal hoje. Aliás, com 2 a menos. Que loucura, né? E se eu fosse o Getafe, eu olhava um pouco mais para baixo do que para cima. O time é bastante limitado tecnicamente. O time não tem muito poderio ofensivo. E vai pegar o Madrid, que tem uma invencibilidade diante do Getafe que é absurda. Se eu não me engano, 24 jogos que o Atlético de Madrid não perde para o Getafe. E porque Getafe é muito perto de Madrid, então é um jogo que não desgasta em termos de viagem, não desgasta pelo fato do Atlético ter já pegado o Real Madrid, que é na mesma cidade, o próximo jogo também vai ser. Então, assim, é um deslocamento, se eu não me engano, de 30, 40 minutos, é muito perto mesmo para o Atlético de Madrid, então não muda nada a rotina. E o time, como está brigando ponto a ponto em título com o Barcelona, eu acho que o time não pode abrir mão, até porque o Campeonato Espanhol pode ser o que vai restar para o Atlético de Madrid. Tem chance de reverter diante do Real também, mas não pode tirar o pé do Campeonato Espanhol. E sendo o Getafe um adversário tão frágil, possibilitando menos 0,25 como está, e a gente pegou inclusive no último jogo do Atlético de Madrid, esse menos 0,25 diante do Bilbao, eu vou manter essa pegada de proteger em caso de empate aqui de uma zebra, né, e contar com a vitória do Real. O Real Madrid, por sua vez, né, recebe a equipe do Raio Vallecano e aqui um confronto que tende a ser um pouquinho apertado para o Real Madrid. O Real Madrid chega para esse jogo aqui após mais uma vez uma vitória diante do Atlético de Madrid e é o Real na Champions, né? Não tem muita explicação, o jogo estava muito pegado, muito parelho e ainda assim o Real consegue, no jogada do Brahim Dias muito boa, fazer um gol. Boa notícia para o Real hoje, a volta do Bellingham, ficou fora de 3 dos últimos 4 jogos, ele contribui com gols, com assistências, com chutes, então assim, é um craque de bola e eleva muito o potencial da equipe do Real Madrid, que ficou aqui a 3 pontos do Barcelona, então tem que torcer por tropeços dos adversários para não deixar correr a briga pelo título. Tem um histórico também positivo do Raio Vallecano diante do Real Madrid, que conseguiu evitar a derrota aqui em 3 dos últimos 4 jogos, não está aparecendo aqui, mas o Raio Vallecano está sendo uma pedrinha no sapato. Mas o Raio vive não é o seu pior momento, mas um momento ruim aqui. Enfrentou adversários fortes, perdeu de pouco. É um time que marca poucos gols, mas também sofre poucos gols, né? Esse é o que impede o Raio de dar uma deslanchada, porque da defesa das melhores da competição, o nível aqui do Real Madrid, para o Barcelona teve 25 gols e tudo mais. Mas olha o ataque, 28, é dos mais fracos. Teve time aqui na zona de rebaixamento que fez mais gols. Então por isso eu não consigo comprar o handicap do Raio Vallecano, porque se o Real abre gols aqui, a gente conta com a defesa do Raio, mas não conta com o ataque. Então eu não gosto de handicap para isso. Gosto de contar com gols, eventualmente, do time que eu tô pegando também. Então, como de praxe, fazemos o Real Madrid. Real Madrid ao vivo aqui, se der, beleza. Se não der, paciência. Na La Liga, a gente também tem o último jogo aqui do Bilbao contra o Mallorca. Bilbao que sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Espanhol desde outubro. Foi uma derrota apertada para o Atlético de Madrid. Vendeu caro, finalizou bastante, mas não conseguiu vencer. E perdeu também para a Roma, se eu não me engano, de virada aqui esse jogo. Não, acho que a Roma saiu na frente e aí fez
fez o empate, depois a Roma fez, mas o Bilbao tá muito vivo pro confronto de volta, um time que dentro dos seus domínios é muito forte, o desempenho é simplesmente excelente nos jogos em casa do Bilbao, é muita pressão, muitas finalizações, e vai pegar o Mallorca, que é um dos piores times e muito fracos em termos ofensivos fora de casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos últimos 10 não conseguiu marcar. Por mais que tenha essa questão do jogo no meio de semana, isso me deixa com o pezinho atrás. A situação no campeonato também até deixa o Bilbao um pouquinho confortável, porque o Villarreal perdeu hoje. Mas a distância de apenas 4 pontos, então aqui é para poder deslanchar. Eu vou no menos 0,25 do Bilbao ao vivo aqui, enfrentando o adversário mais frágil, com esse poderio do Bilbao em casa. Eu gosto, tá? Esses jogos de times envolvidos em competições europeias são jogos pra gente poder ficar com o pé atrás. Geralmente eu pulo muito desses jogos, mas a situação desses times aqui estão me colocando em jogo. Vamos embora tentar buscar, tá? Hellas Verona e Bolonha, quase que um palpite protocolar que a gente faz em todos os jogos da equipe do Bolonha aqui, que vem dando um bom resultado pra gente. Venceu as últimas duas, a gente pegando menos 0,25 seguidamente nessa equipe, que tem uma boa consistência defensiva e que tem um ataque também de qualidade, que tá brigando e se aproveitando do tropeço de alguns adversários para poder se aproximar ainda mais. Então, assim, se o Bolonha estava muito distante da Liga dos Campeões, agora só tá a 5 pontos, né? A Lazio tropeçando, Juventus deu uma arrancada boa, o Napoli deu uma tropeçada grande recente, Fiorentina tá caindo e a Roma também corre por fora. Então, assim, é uma oportunidade boa pro Bolonha hoje se colocar aí postulante a uma vaga na próxima Champions, como ele participou na última. Até porque enfrenta um Verona que tem um dos piores ataques da competição, a média muito baixa de gols, uma defesa muito fraca. Então é um jogo excelente pro Bolonha, que vem numa sequência muito forte aqui nos últimos jogos. Muitos deles em casa, sim, fora de casa não é tão efetivo assim, mas eu vou no menos 0,25 do Bolonha ao vivo aqui nesta partida. Napoli e Fiorentina, pessoal, é um confronto também que o Napoli tem que retomar esse caminho das vitórias, né? O time já tá 5 jogos sem vencer, empatou 4 vezes contra alguns adversários frágeis e ainda conseguiu segurar um empate com a Inter no finalzinho aqui para poder manter a distância só em 1 ponto. Então o Napoli não pode vacilar mais. A Fiorentina, por sua vez, vem numa sequência de jogos onde ele perdeu 4 dos últimos 5. O ataque que estava muito produtivo está sentindo falta de jogadores que se lesionaram também aqui. E também o time não pode contar com o Zaniolo e o Mandrágora, ambos estão suspensos. Kompany, Adi e o Foloroso também estão fora e o Bove, ele é dúvida aqui para essa partida, tá? O time vai ter o Beltrán e o Kim lá na frente, mas o Kim voltando, né? Um jogador importante aqui. Mas a Fiorentina é um time que defensivamente não consegue se portar bem. O Napoli, ele tem que dar graças a Deus aqui que a distância para a Inter ficou só em 1 ponto, porque ele deu uma tropeçada muito grande, ele não venceu os últimos 5. Mas, cara, esse time produz ofensivamente, esse time em casa é muito forte, e esse time tem jogadores de muita qualidade, como o Lukaku, Politano, Raspadori. Então, com todos os jogadores voltando, esse meio campo com o Lobotka e Billing, cara, eu não vejo o Napoli perdendo aqui não. Eu vou na vitória do Napoli ao vivo aqui diante da equipe da Roma, achar uma fraca e o Napoli vai tomar esse caminho das vitórias. Empoli e Roma, pessoal, é um confronto que eu normalmente ficaria de fora também, por conta da situação de jogo de meio de competição. A Roma, que jogou no meio de semana diante do Bilbao, venceu por 2-1, só que a Roma está numa arrancada muito boa sob o comando do Ranieri, estava aqui embaixo, agora ela está aqui a 4 pontos do Bolonha, querendo vaga em competição europeia, é um candidatíssimo na Liga Europa, o ataque está fluindo muito bem, e embora tenha tido um jogo no meio de semana, o Empoli é um dos piores times do campeonato, um dos piores ataques, não venceu nos últimos 10, é um mandante também muito fraco. Então, assim, eu vou recomendar o menos 0,25 da Roma, cara. A Roma faz muitos gols, esse ataque é muito produtivo. Então, se a gente conseguir pegar um gol da Roma aqui, a gente tá muito bem defendido e eu não vou deixar passar, não. Juventus e Atalanta fecha aqui o confronto dos campeonatos italianos, né? E esse jogo é um jogo, famoso jogo de 6 pontos, né? Dois times ainda que brigam pelo título. A Atalanta vem numa invencibilidade aqui de 5 jogos com 3 empates, 2 vitórias. A Juventus venceu os últimos 5 e a Juventus amargou 2 derrotas muito fortes, né? Eliminações, né? Na Liga dos Campeões para o PSV e também para o Empoli na Copa da Itália, mas pelo menos no Campeonato Italiano, como eu falei, venceu os últimos 5 e venceu o Milan, venceu o Inter. Então, assim, em casa a Juventus está jogando muito bem e joga da maneira Juventus, né? Com uma defesa muito forte e com um ataque fazendo gols aí, mas poucos gols. O time segue sem poder contar com alguns jogadores relevantes. Renato Veiga, dos principais deles, além do Francisco Conceição. Gatti é dúvida para o confronto de hoje e também o Bremer é outra baixa. Do lado da Atalanta, o time tem aqui o Retegui, o principal atacante, o Lukman voltando, o Ketaler. É um ataque muito produtivo esse ataque da Atalanta e um time que fora de casa é muito bom. Mas a Atalanta vem oscilando aqui nos últimos jogos, tá?
tem 2 goleadas aqui, mas também tem derrotas de 3-1 pro Bruges, tem derrotas pro Bolonha aqui em casa, então a Atalanta vive um momento de oscilação. Acho que o favoritismo da Juventus aqui, ele realmente cabe pelo jogo em casa, mas a Atalanta fora de casa também é um adversário muito difícil. O que a gente tem visto no campeonato italiano, frequentemente, são jogos dos melhores times muito travados, muito truncados, nem tem tantas faltas assim, nem tem tantos cartões e nem tem tantos gols. Então eu vou recomendar o menos de 2.5 gols, que é o que inclusive acontece em jogos desse time aí frequentemente, tá? Acho que quem fizer vai sentar em cima da vantagem, embora o adversário tenha capacidade, eu acho que para 3 gols aqui é demais, e eu vou no menos de 2.5. Frankfurt e Union Berlin, confronto também de um time envolvido em competição europeia no meio de semana, contra um adversário que está numa sequência muito ruim. Todos esses times aqui, como eu falei, Roma, próprio Frankfurt, Bilbao e tudo mais, eu tô só pegando por conta do nível dos adversários. São talvez os piores adversários do campeonato. E todos eu tô tentando pegar menos 0,25, coisas que ainda vão proteger metade da stake aqui em caso de uma zebra. Mas o Frankfurt, ele mostrou um futebol muito bom diante do Ajax, uma resiliência muito grande. Quando você toma 2 pancadas diante de Bayern e de Leverkusen e deixa um pouco a briga, né, pelo título totalmente e fica apertada a briga pela vaga na Champions, o time tem que dar uma resposta. Essa resposta vem tanto em campo quanto mentalmente. O time conseguiu fazer isso diante do Ajax, é um fortíssimo adversário, e agora vai tentar vencer o Union Berlin, que é um dos piores adversários do campeonato, um dos times que está brigando aqui no momento contra a zona de rebaixamento, um dos times que menos marca gols na competição, 21 só apenas. Então, assim, eu acho que o Frankfurt hoje tem boas condições de conquistar o resultado diante de um fraco adversário. Vai com o Ekitike lá na frente, não vai poder contar com o Shiriri, que está suspenso, né? E além dele, o Chandler e o Matanovic. Mas essa frente com o Zoom, Götze e Ekitike, para mim é suficiente diante do Union Berlin, que vem sofrendo muito fora de casa, sofrendo goleada aqui, perdeu 8 dos últimos 10, então vamos no menos 0,25 do Frankfurt ao vivo aqui diante do Union Berlin. Hoffenheim e Heidenheim, confronto aqui de 2 times que estavam brigando, né, pelo rebaixamento, mas o Hoffenheim teve uma sequência muito boa e nos últimos 3 jogos o Hoffenheim conseguiu a quantidade de pontos que ele havia conquistado nos últimos 10 jogos desse daqui. Então é o melhor momento do Hoffenheim na temporada, 2 vitórias, 3 jogos de invencibilidade, e o time parece que realmente encaixou, mas não é um time ainda, na minha visão, muito confiável. Assim como não é o Heidenheim, dos times piores do campeonato aqui em termos defensivos, que mais sofre gols. Os jogos do Heidenheim são sempre muito pro mercado de gols, né? Porque essa equipe consegue marcar, mas defensivamente, né, sofre muitos gols, tá? O Heidenheim tem uma das piores defesas da liga, com 50 gols sofridos, e vai tentar surpreender a equipe do Hoffenheim aqui, que é favorito com a de 1,75. Acho um pouquinho exagerado esse favoritismo do Hoffenheim, não é um time que faz valer aqui esse nível de cotação não, mas até porque o desempenho em casa só tem 2 vitórias, então olho nesse favoritismo do Hoffenheim. Agora, olha o Heidenheim fora de casa também, não consegue ganhar de ninguém, e as vitórias inclusive nem são em jogos da Bundesliga, né? Então nos últimos 10, uma vitória só fora dos seus domínios, mas é um time que consegue fazer alguns gols, principalmente nos jogos fora de casa. E o Hoffenheim aqui é um time também para o mercado de gols. Então vou buscar um mais de 1.5, a linha está em 2,5, então vamos no mais de 1.5 ao vivo aqui, porque na ruindade de ambos temos também ataques que têm capacidade, e eu vou nesse mais de 1.5. Para poder finalizar, Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. E eu quero mostrar primeiro para vocês aqui uma curiosidade, né, em relação às cotações, como subiu a cotação do Corinthians em relação ao que foi a abertura do mercado, né? A gente tinha aqui a odd do Corinthians perto de 1,50, 1,60, e ela subiu. Já tá em 2 e tanto, a odd do Santos que estava em 4, né, já caiu bastante também. E a tendência é cair mais. Corinthians, ele no meio de semana, tomou uma tamancada do Barcelona, mas uma tamancada que ele voltou até bambo lá do Equador. Muito pressionado, praticamente eliminado da Libertadores, apesar de correr demais. E tudo desmoronou, né? Porque o Corinthians vinha numa sequência de invencibilidade em casa e no jogo geral do Paulistão. Só tinha perdido pro São Paulo, depois disso 9 jogos de invencibilidade. Mesmo nos jogos fora de casa, onde o time teve alguma dificuldade, sim. Mas o fato é que o Corinthians chega muito pressionado por conta dessa derrota, tá? E o Santos, ele tá num viés de melhora muito grande. Já são 3 jogos onde o Santos não sofreu gols. O Neymar é um diferencial, o Guilherme tá jogando muito bem, Tiquinho faz o pivô de forma interessante. Mas o Corinthians também, é o que eu falo com vocês, eu não consigo jogar fora toda a temporada do Corinthians, inclusive no jogo recente entre eles, o Corinthians jantou o Santos, foi um 2-0 assim com muita propriedade. 2-1 aqui, a gente inclusive tá no handicap do Santos que foi devolvido. Só que assim,
do jeito que as cotações estão, elas estão possibilitando para mim o que é a melhor aposta desse jogo, que é o empate no do Corinthians, tá? Corinthians é um time que, quando a torcida pressiona do jeito que tá, o Corinthians costuma responder. O time do Corinthians é bom. Os resultados do Corinthians em casa são excelentes. Olha aqui, são 9 vitórias nos últimos 10 jogos, tá? E o Santos, ele joga o seu pior fora dos seus domínios. Então, assim, eu não consigo largar o barco do Corinthians ainda e vou nesse empate anula, que protege em caso de empate e pênaltis, né? Eventualmente a aposta reembolsada. Tem outra dica especial desse jogo já desde hoje lá no meu Telegram, uma dica exclusiva da Stake, finalização do jogador que tá lá 1,70 e não é super odd, e na 365 tá 1,28 ou 38, se eu não me engano. Então, corre lá no meu grupo que tem uma dica gratuita. E aqui, para poder finalizar, vamos no empate anula do Corinthians. Então, esses são os meus palpites para essa rodada de domingão. Eu pergunto a você quais os seus, comente aqui. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Bilhetes, super odds e super cotações lá com tripla de artilheiros e tudo mais no meu canal do Telegram. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas. Valeu!